Olá! Está começando mais um nosso Pode Florescer Podcast. Seja muito bem-vindo, sou Bianca Benedetti. Olá, eu sou Vanessa Almeida, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente está com um tema aqui muito especial para poder trazer à luz informação nesse março azul marinho. É o março que a gente leva aí as informações conscientizando sobre o câncer coloretal. E a gente está trazendo hoje uma especialista, mas antes de receber a Luísa aqui, a gente queria muito agradecer a Oncologia D'Or por estar nos ajudando nesse processo, no nosso projeto, que é um projeto que a gente sempre corre atrás para trazer muita informação para os pacientes oncológicos. Então, agradecemos de coração a todo o apoio da Rede D'Or. Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Luísa. Obrigada. Seja bem-vinda. Bom, para começar, você estava falando Março Marinho, né? Azul Marinho. É Azul Marinho. Março Azul Marinho. De fato, é um dos cânceres, é um dos tipos de câncer que talvez não seja tão falado. Muito se fala sobre o câncer de mama e muito se fala sobre o câncer de próstata, né? Muitas campanhas, muita ênfase, né? De Outubro Rosa e Novembro Azul. Uhum. E, por exemplo, Março Azul Marinho eu não tinha ouvido falar, não conhecia. E é muito importante porque talvez seja um dos cânceres, não posso estar errada, que assim, mais acomete em pessoas, né? Câncer de intestino, enfim, outros tipos de câncer que a gente vai falar aqui, mas eu conheço muitas pessoas que foram acometidas de câncer de intestino. Tem o meu pai, né, que faleceu de câncer no intestino. Uhum. Nós temos histórias de famosos, né, que a gente vai falar no decorrer desse episódio, mas eu, por exemplo, não sabia. E para ter uma campanha é um tema que deve ser levado em consideração, né, mas com essa importância. E por isso a Luísa está aqui para tentar esclarecer, né, as dúvidas, porque até proctologista para mim é difícil falar, entendeu? Colonoscopia, já é difícil, esse né? programa é trabalho. Porque assim, colonoscopia, falar colonoscopia, entendeu? Saiu agora, mas é difícil, né? Agora rápido. Colonoscopia, entendeu? Assim, já aprendi, mas é difícil. Podia falar colono. Que é o que a gente pode, fala. Mas eu não sei, a gente fala, filho, fazer uma colono. Isso. Você já fez? Também. Não, nunca fiz. Você já fez? Nunca. Mas, Luísa, se apresenta pra gente gente entender o que é um proctologista, o que faz um proctologista e qual a importância de ter um acompanhamento com um proctologista. Beleza. Bom, assim, o proctologista é o médico que é especialista no intestino, reto e ânus, né? Então, nós somos cirurgiões. Então, primeiro a gente faz cirurgia geral, depois a gente faz proctologia. Então, é uma outra especialidade, né? Que a gente lida justamente com as patologias dessa área, né? E aí, assim, muitos pacientes acabam sendo cirúrgicos em algum momento e outros não. Outros a gente fica acompanhando mesmo por períodos aí indeterminados, né? E aí, assim, eu fico muito satisfeita da gente ter um espaço para poder falar sobre isso, né? Porque muitos pacientes, claro que o meu espaço amostral acaba sendo um pouco viciado, mas muitos pacientes têm neoplasia coloretal ou a gente acaba conversando e eu tenho algum parente que teve, algum amigo, e ainda é um tipo de câncer que as pessoas não falam muito, que existem muitos tabus envolvidos em relação ao próprio diagnóstico, ao próprio tratamento e como que vai ser, qual é o prognóstico. Então acho que traz muita dúvida nesse sentido. Então que bom que a gente pode falar um pouco mais sobre isso e tentar trazer um pouco mais de informação e desmistificar um pouquinho essa história. Você falou aí dos mitos, né? Enfim, eu acho que o primeiro passo é o exame. Uhum. O exame em si, ele já é um exame que paralisa, né? Para muita gente é um exame porque ele é invasivo, né? Não é simplesmente uma ultra, geralmente, né? No caso do câncer de mama, por exemplo, uma ultra, uma mamografia. Ele não ele é um exame mais invasivo. Então, eu acho que o primeiro tabu tá aí, em ir lá fazer o exame. Já as pessoas com vergonha, principalmente homens, enfim, já traz esse... Então, o que você fala nesse sentido do exame, né? Qual é a relevância desse exame, de você... Qual é o prazo, qual é o início para fazer o exame? Beleza. Assim, eu acho importante só
um pouquinho antes, né, a gente fala que, assim, são tipos de câncer, tá? Que podem acometer o intestino grosso, o reto e também o ânus, tá? O subtipo mais comum que a gente tem para intestino grosso e reto é o adenocarcinoma. E para ânus é o espinocelular, que é um outro tipo. Que também existe uma outra forma da gente rastrear isso. Para rastreio de câncer de intestino e de reto, para o adenocarcinoma, né, em si, a gente recomenda a realização do exame, que é a colonoscopia, tá? Que é um dos exames que a gente tem de rastreio. O exame de rastreio é aquele que a gente faz independente de ter sintomas, a gente faz procurando mesmo. É importante a gente lembrar que, assim, infelizmente a gente não tem, então quero me rastrear toda para todos os tipos de câncer. A gente não tem, né? Não tem métodos eficazes para todos os tipos de câncer até o momento. Mas para alguns tipos de tumores, então, como no caso do intestino e do reto, a gente tem um exame que é a colonoscopia. Mas que exame é esse? Que as pessoas, né, falam tão mal dele. É um exame que você precisa fazer um preparo antes. Então, nesse preparo, você faz uma dieta que tem menos resíduo, geralmente de 1 a 2 dias antes, tá? E aí você toma vários laxantes. Isso faz com que você tenha uma diarreia muito forte. Então, o desconforto já entra aí, né? Porque um dia antes do exame é noite de rei e de rainha no trono mesmo o tempo todo, tá? E aí no dia você vai acompanhado, fazem uma sedação na veia, então tem que ter anestesia, né, e tudo. E aí você faz o exame dormindo. O exame em si, ele não é desconfortável, tá? Mas para algumas pessoas, só a ideia de, poxa, mas eu vou lá e aí alguém vai me ver sem roupa e aí a gente entra com uma câmera pelo ânus e vê o seu intestino grosso todo. E a gente procura algumas lesões que são os pólipos, tá? Os pólipos são algumas alterações de células que a gente tem, que a gente consegue detectar e retirar enquanto a gente faz a colonoscopia. Então, ele é tão importante por conta disso. É o exame que a gente consegue não só olhar, mas a gente fala, olha, tem um pólipo aqui, eu vou retirar. Porque nem todo pólipo vira tumor, mas todo tumor já foi pólipo. Então, a gente consegue retirar e aí isso vai para uma biópsia. Nessa biópsia, o patologista olha pra gente que tipo de pólipo que é, e aí, a partir daí, assim, ele me dá alguma informação de se você é uma pessoa que tem uma tendência maior a ser formadora de pólipo, e que tipo de pólipo é esse, porque tem pólipos que são inocentes. Agora, tem pólipos que já têm algumas características que nós precisamos ficar um pouquinho mais de olho, de forma mais de perto, né? Então, e aí entra justamente a frequência, né? A gente recomenda, pela própria sociedade americana, né, realizar esse exame a partir dos 45 anos, tá? Se tiver história familiar 10 anos antes da idade em que o seu parente foi acometido, então, se o pai teve com 50 anos, o filho deveria começar com 40 anos, tá? Filhos, irmãos, normalmente parentes de primeiro grau. Fiz a colonoscopia, o exame normal, você pode repetir em até 5 anos. Agora, achou algum pólipo, deu alguma alteração, aí isso pode mudar. Tem paciente que às vezes precisa fazer de ano em ano, tem paciente que é de 3 em 3, de 2 em 2. Então, assim, uma coisa que é legal também a gente saber é isso. Não é um exame que, para a maior parte das pessoas, você não vai precisar ficar fazendo todo ano, justamente porque a gente sabe que é um exame invasivo, que tem, né... Constrangedor, né? Constrangedor. Mesmo a gente dopada, a gente sabe o que está acontecendo, exatamente, né? Então, assim, exatamente. Então, antes de ser dopada, a gente tem esse conhecimento e aí não é um negócio assim que, que legal, né? Sim. E assim, em medicina, tudo deve ser risco-benefício, né? Sim. Então, assim, não tem por que eu ficar te expondo a um risco todo ano por uma coisa que não vai trazer grandes benefícios. Mas para alguns pacientes, às vezes é necessário que esse tempo seja um pouquinho mais curto, justamente para a gente detectar enquanto é pólipo, antes que vire algum tumor. E aí, a vantagem é que o exame é diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo. Sim. Antes da gente prosseguir, só para esclarecer, o pólipo não... eu fui lá e fiz o exame e apareceu um pólipo. Não preciso me desesperar com isso, com essa informação. Não precisa. Porque a gente é desesperado agora com né? Paciente oncológico, Sim. Ele é desesperado com qualquer alteração. Fui lá e fiz o exame, apareceu um pólipo. Alerta gatilho, né? Entendeu? É isso. Para ficar claro, eu preciso me desesperar nesse momento? Não.
Não, tá? Principalmente, assim, tem algumas características que normalmente a gente, olhando, já fala, olha, pólipos menores, algumas características mesmo, né, enquanto a gente faz o próprio exame, geralmente o médico que faz o exame passa depois para falar, olha, tirei 1 pólipo, 2 pólipos, 5 pólipos. Agora, o principal, tem gente também que fala assim, tirou um pólipozinho, falou que muito provavelmente não ia dar nada, nem peguei o resultado da biópsia. Isso não pode, tá? Porque a gente só consegue confirmar olhando aquela biópsia. O patologista olha lá, né, bota no microscópio e aí vê se tem alguma alteração ali, se aquela célula já sofreu alguma mutação a ponto de já ser alguma lesão ou de ser alguma lesão pré-maligna, entendeu? Então, pré-maligna. É isso. Então, porque assim, por exemplo, pacientes oncológicos, geralmente, eles já fazem um acompanhamento semestral, anual, enfim. No nosso caso, agora, nem é semestral. Anual, PET. Agora é anual. E aí, a gente ganhou uma estrelinha, né? Que era semestral, agora é anual. As coisas melhoraram. Tá melhorando. E aí, se fosse se já tivesse tornado um câncer, né? Ele já apareceria nesse PET scan. Sim, PET sim. Sim. E aí, mas o pólipo não. Exatamente. É isso, né? Exato. Então, assim, fazer o PET não te exclui da própria colonoscopia por conta disso, porque a gente não quer pegar o câncer, a gente quer pegar a lesão pólipo antes ainda de virar câncer. Então, o maneiro, por exemplo, é a gente que tá com o PET maneiro já ir fazer pra saber que não vai dar Depende da nada. idade. Se você for 45 mais, ou tiver 10 anos a menos em que a idade do seu pai é diagnosticado. Não, sim, mas é o que mas eu tô falando não assim. necessariamente você precisa sair fazendo. Não, eu sei, mas, por exemplo, paciente oncológico que tá ali fazendo PET scan e tem medo de fazer exame, porque eu tenho medo de ficar caçando, né? Sim. Ficar caçando doença. Tipo, fazer mais um exame pra procurar mais uma doença. Então, o PET scan deu tudo certo, faz a colono, né? Falar colono. Faz a colono e aí, só pra saber da questão do pólipo, pra se antecipar, né? Porque já deu tudo bem no PET, então já sabe que o máximo que vai acontecer são pólipos. Isso. Né? Então, que são pré-câncer, não é um câncer, não é isso? Pode ser. Pode ser. Pode se tornar. Pode se tornar. Tem pólipos que são pólipos inocentes mesmo. Pólipos hiperplásicos que não são nada e não viram Sim, mas nada. o pólipo em si é um pré-câncer, não é o câncer. Não necessariamente. Não, todo sim. pólipo. Sim. Tá confuso, hein? Não tô confusa. Vocês não estão entendendo. Presta atenção. Nem todo pólipo vai ser um câncer, Sim. mas todo câncer dia foi pólipo. Isso, Então, exatamente. mas no caso de ser um câncer, o pólipo dele se tornar um câncer. Nesse caso, pólipo, ele ainda é um pré-câncer. Ele não. Isso. É isso. Então, assim, é o que eu tô falando. Não preciso me desesperar porque apareceu um pólipo e ele pode ser alguma coisa. Não, até porque... A biópsia diz que ele pode ser alguma coisa. Não tem esse... Até porque a ideia é a gente retirar nesse próprio exame. Ele só me diz se você é uma paciente que pode fazer o exame daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses ou daqui a 4 anos, entendeu? Beleza, a diferença está justamente nesse segmento. Agora, Luísa, num mundo onde o paciente nem tem histórico de câncer, é um paciente saudável, com 38 anos, 39 anos, ainda nem chegou nos 45, que é um indicado para fazer, mas que percebe ali o formato das suas fezes diferenciado. Qual é esse momento em que pode despertar esse olhar de procurar um proctologista para fazer o exame? Porque as pessoas falam logo do exame sem pensar em antes passar por um profissional, Sim. né? Então, o que são os sinais de alerta que as pessoas têm que ter? As pessoas têm vergonha de olhar pro próprio cocô, né? Eu sou nutricionista, então quando eu recebo fotos de cocô, as pessoas falam, que nojo não, eu tô feliz porque eu tô vendo que tá bonito. Então, o olhar pro cocô... Olhar gente, estético. é saúde! Exatamente. É lindo ver cocô bonito. Então, quais são esses sinais que a gente... Eu não tô vendo isso, não. Olha, não, isso faz Bianca, parte, faz parte. olhar pro cocô, cara. Não, cocô é saúde. Não, fazer... Tudo bem, mas você fala, é lindo Não, olhar pro lindo. cocô bonito. Gente, prossiga, vai. Enfim. Vamos. Adoradores da arte barroca, né? Gente, pelo amor de Deus, não. Quais são esses sinais que a pessoa tem que ter, assim, no seu conhecimento do próprio corpo que desperta esse alerta de procurar um proctologista? Eu acho isso super importante, tá? Porque, assim,
A gente tem desde aqueles pacientes que acontece uma coisa e já vem, tô muito preocupado, e tem pacientes que às vezes estão empurrando um problema que já vem, e vem carregado às vezes pelo pai, pela irmã, pela mulher, por um amigo, fala assim, eu trouxe porque não dá mais. Então, assim, se conhecer é uma coisa muito importante, né? Então, assim, apesar de ser relativamente comum, sangrar para ir ao banheiro não é uma coisa normal. Mas existem muitas causas para ter sangramento, desde causas muito benignas, como hemorroida, que é super comum, até causas mais sérias, como um tipo de câncer, por exemplo, né? Então, assim, uma mudança muito grande nesse padrão evacuatório é uma coisa que tem que ficar mais atento. Emagrecimento sem causa aparente, né? Então, assim, nossa, perdi muito peso e não tô fazendo dieta nenhuma, não tô passando por nenhum problema, nenhum estresse, nem tudo. Alteração no próprio formato das fezes, eliminação de muco, que é como se fosse aquele catarrozinho mesmo, né? Nas fezes. Então, dor que não melhora, dor que você fica às vezes ali, nossa, até quando as fezes estão saindo normais, eu ainda sinto dor, né? Então, sim, esses sintomas de forma persistente, assim, o ideal é ir numa consulta primeiro, a gente examinar, porque às vezes na própria consulta já dá para fazer muito diagnóstico, né? Então, assim, a gente sabe que o câncer de intestino e de reto, né, normalmente ele acomete faixas etárias um pouco mais velhas, né, entre 40 e poucos, 50 anos, né, mas a gente tem visto casos em pacientes mais jovens, não é o mais comum. Então, assim, pacientes que já foram avaliados, examinados e não estão respondendo ao tratamento inicial, né, então você olhou, até tinha uma hemorroida ali, ok, tratou, não tá melhorando, às vezes vale a pena você investigar um pouco mais a fundo, para acabar não deixando passar alguma coisa mais séria, né? A gente tenta jogar com a epidemiologia ao nosso favor, mas nem sempre isso é possível. Bom, vocês falaram de cocô bonito. Qual é o formato do cocô bonito? É o que boia, é o que afunda, é o que boia, o que afunda, porque tem isso, né? Tem negócio de cocô que boia. Qual é o cocô bonito? A gente vai botar um link aqui, com a tabelinha de Bristol, pra vocês verem tá. o cocô. Pensei que vocês iam botar a foto do cocô, gente. Não, é uma foto esquemática. Tá. Não, assim, as fezes têm que sair preferencialmente inteiras, né? E sem muitas ranhuras. Então, sai aquele cocô meio embolotado ali, não tá muito legal. Cocô bolinha também não tá legal. Cabritinho tá muito seco. Vale. Não dá, tá? Entendi. Tem gente que fala orgulhosamente que nem suja o papel. Eu falei, deve estar um pouco seco, provavelmente. Então, inclusive, gente, papel higiênico vamos evitar, tá? Vamos procurar lavar. Lavar é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Mas, assim, indignada. E também importante a gente falar um pouquinho sobre o câncer de canal anal e ânus, que quase não se fala, mas que também existe rastreio, tá? São tipos de câncer relacionados ao vírus HPV, tá? Então, a gente também tem rastreio para eles, que é como se fosse aquele preventivo que a gente colhe, né, ginecologista, é a citologia anal, que é um exame também que no próprio proctologista a gente coleta e tem algumas indicações específicas para esse exame. Também é uma forma da gente prevenir outro tipo de esse o caso da Ana Maria Braga? Sim, exatamente. Então, eu tenho uma dúvida, porque muito se fala, né? A gente tem muitos mitos em volta de câncer, de por que apareceu o câncer, né? Enfim, as pessoas tentando explicar o surgimento de alguns cânceres. E eu já ouvi dizer, vou polemizar um pouquinho, eu já ouvi dizer que por conta de relações sexuais pelo ânus, existe um surgimento de câncer. Isso é real ou isso é totalmente mito? Então, na verdade, assim, né? O vírus HPV é o vírus mais relacionado ao câncer de ânus e do próprio canal anal, né? Só que o vírus HPV é um vírus de contato. Então, você não precisa necessariamente ter uma relação anal para ter o vírus ali, porque ele é um vírus de área genital. Então, até o próprio contato com a mão no órgão ali de alguém e depois no seu, você pode acabar contraindo. A gente tem vários subtipos de vírus, tá? Tem os vírus que são oncogênicos, que são os vírus que geram essas mutações, né?
celulares, e os vírus que não são, que normalmente são aqueles que dão só as verruguinhas, né? Hoje em dia a gente tem vacina também, então importante mais uma forma aí, né, de outra prevenção, mas assim, não dá para dizer exatamente que existe um risco mais associado a essa prática. Agora, o que a gente recomenda para pessoas que têm a prática do sexo anal, colher essa citologia é recomendável. Por quê? Assim como o câncer de colo de útero, a gente está procurando a lesão antes de virar um câncer. Então, ele já me diz se tem alguma alteração celular ali causada pelo vírus HPV. Essas alterações, às vezes, o próprio organismo dá conta, mas às vezes a gente precisa intervir antes que ela vire alguma outra coisa. Então, principalmente pessoas que têm alguma questão de imunossupressão, pessoas vivendo com HIV, por exemplo, têm o risco aumentado de ter esse tipo de câncer especificamente. Entendeu? Então, por isso que a gente recomenda esse rastreio em algumas populações específicas. A gente está vivendo aí uma época em que tem se falado mais do câncer de intestino por conta da Preta Gil. Uhum. A gente teve também o Luciano Zafir. E acabou colocando uma luz também num buraco que era muito obscuro. Uhum. Quando ela apareceu, assim, plena, assumindo a bolsinha da colostomia. Sim. Que muitas pessoas nem sabiam o que era. Sim. E trazendo informação, né? Do que era isso, do que isso faz parte de um processo de tratamento, às vezes podendo ser revertido ou não, mas trazendo isso para a população em geral, para que as pessoas pudessem conhecer, e eu acho que muito tirar desse lugar de vergonha, de eu preciso esconder, ou deixar de ter vida social por conta da bolsa. Sim. E eu queria entender, que você falasse, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a bolsa? Ao Zafir também. Sim. Maravilhoso. O que é a bolsa? Para que ela é usada? Se isso reverte, se isso não reverte? Para a gente poder trazer informação e não só o mito de que é uma bolsinha de cocô, né? Tirar desse lugar. Sim. Então, queria botar mais informação para que essas pessoas pudessem entender. Então, vamos lá. As ostomias, tá? São exteriorizações de órgãos para a pele. Então, a gente tem, no caso da colostomia, que é a exteriorização do próprio cólon, tá? A gente usa para algumas situações específicas, né? Então, assim, no caso ali da Preta, né? A primeira cirurgia que ela fez, ela retirou o câncer de reto, que estava bem próximo ali da margem anal, e ela fez uma anastomose, que é uma emenda entre as duas partes que ficam, né? Mas, considerando que é uma área que ali já tem passagem de fezes mais sólidas, né, e tudo mais, a pressão nessa área, ela aumenta muito. Então, ela tem um risco um pouco maior de se romper. Então, o que a gente faz? A gente usa a bolsa como uma forma de derivação, ou seja, como se eu fizesse um desvio mesmo para as fezes não ficarem passando ali. Isso não impede que a emenda se rompa, mas caso isso aconteça, as consequências acabam sendo menores, porque você tem um vazamento muito menor das secreções das fezes ali, justamente porque você está com esse desvio. E aí a ideia é que alguns meses depois isso seja revertido, assim como ela fez inicialmente, né? Então, assim, a gente sabe que é um tabu muito grande, assim, colostomia é um assunto super difícil, né? Os pacientes ficam muito, assim, não, qualquer coisa menos isso. Mas a verdade é que pode salvar a sua vida. Então, assim, o Luciano Zafir, se eu não me engano, o caso dele foi uma diverticulite que ele teve. Foi uma inflamação e teve, enfim, perfuração, e ele operou de urgência. Então, nesse caso, como tem muita contaminação na barriga, né, pelo vazamento ali das fezes e tudo mais, não é recomendável a gente fazer essa emenda no mesmo ato. Então, ele precisou usar a bolsa temporariamente para aquela infecção ali acabar, e depois ele faz essa cirurgia que reconecta novamente as duas partes. Então, ele provavelmente já está sem. Eu não tenho certeza se ele já reverteu. Não tive essa notícia. E o dele não foi por câncer, então... Mas, assim,
os dois, né? Assim, pacientes jovens, né? Sim, sim. Famosos, tem toda aquela vaidade todo suporte também, né? envolvida. Enfim. E, assim, importante a gente falar também que é possível ter uma vida, assim, muito próxima ao normal, com alguns cuidados, com algumas recomendações, e que existe um profissional para te ajudar nisso, que são os estomaterapeutas, que eles dão todo o suporte, assim, tem vários tipos de bolsa, tem várias coberturas ali que você pode usar para que essa adaptação seja a melhor possível. Tá? Então, assim, até que tem um certo disfarce de odor também, então tem várias tecnologias ali que são bastante interessantes. Agora, tudo é informação, né? Então, você explicar que é uma possibilidade, que isso pode acontecer, quanto tempo mais ou menos, se vai ser definitiva ou não, dar apoio, né? E envolver também as pessoas que estão próximas ali ao paciente, para que, olha, é isso aqui, assim que mexe, ajuda. Então, isso também faz muita diferença. É importante falar sobre isso. Bom, a gente já falou um pouco, né, sobre os tipos de câncer, mas assim, o que é mais importante, porque a gente quer trazer informação, mas a gente quer trazer muito prevenção, né? Claro. O que a pessoa, além dos exames de rotina, né, obviamente, assim, existe algum hábito, existe alguma coisa que a gente pode mudar esse diagnóstico, que a gente pode melhorar esse estilo de vida, sei lá, se é por estilo de vida, enfim. Existe alguma coisa que pode ser feito para melhorar isso? Então, assim, o que a gente costuma dizer é que o câncer, ele tem um fator genético, então você tem uma tendência genética ali, e isso você não pode mudar, né? Mas existem os fatores ambientais que às vezes determinam se aquela expressão do gene vai acontecer ou não. Então, essa parte é a parte que a gente pode ajudar. Então, alguns fatores de risco, né, que a gente sabe que existem, por exemplo, o alto consumo de alimentos embutidos, com muito conservante, né? A baixa ingesta de fibra. As fibras, elas têm uma função muito protetora para o nosso intestino, pela flora bacteriana, né, que vive ali. O hábito de não fumar, então também é uma coisa que ajuda bastante. Álcool. Não existe dose mínima e segura, na verdade é essa, né? Então a gente fala, olha, vai beber, mas tente evitar os excessos, né? E sedentarismo. Então, assim, atividade física é fundamental, assim, a atividade física, ela é capaz de reduzir ela reduz tantas doenças e a mortalidade de tantas coisas como nenhuma outra medicação faz. Então, assim, não é comparável, sabe? Então, é uma coisa que... E, assim, qualquer atividade física, né? Às vezes a gente quer estimular, não, mas você tem que fazer essa aqui. Mas você tem que fazer o que você conseguir fazer. Então, assim, a alimentação também. Para ir no banheiro você tem que comer mamão, laranja, você tem que comer fruta. Mas eu não gosto de mamão. Tudo bem, você vai comer outra. É melhor do que não comer nenhuma. Então, a gente faz o que é possível dentro... Assim, a gente tem que entender o paciente também, né? Assim... Claro que não dá para fazer tudo o que quer, mas a gente tenta chegar no meio termo de, olha, eu vou tentar te entender quem é você, quem são as suas características, né, e tudo, pra gente chegar nesse meio termo para que a gente consiga fazer um plano juntos. Né? Então, o principal é evitar fumar, aquele mantra, né, do desembalar menos e descascar mais, então, uma alimentação mais natural, comida de verdade, né? Fazer atividade física e ingesta de fibra. Então, seriam as coisas para poder ajudar aí em resumo, não existe milagre, né, gente? Não existe milagre. O setor de milagres não. Se a gente resumir aqui todos os tipos de câncer e a gente for falar o que a gente pode fazer para prevenir, sempre cai nisso. Sempre cai. Na alimentação, na atividade física, na hidratação, no sono. É sempre a ladainha. Sim. Da nutricionista que fala isso sempre pra você, do médico. Fica pregando no deserto, né? Cara, mas não tem jeito, isso. Atividade física E é isso, depois que, pelo menos por mim, né? Depois que eu entendi que a atividade física é um remédio, virou uma chave, sabe? Exatamente. Eu me culpo por não ir, sabe? Hoje eu me culpo por não ir. Quando eu não consigo ir, eu falo, cara, falhei comigo, sabe? Mas é uma cobrança muito saudável pra mim hoje. Sim. Assim, cara, eu falei comigo. Antes era, não tô afim.
Ai, não tô A afim. gente fala assim, mas hoje é fim de semana, eu não vou me punir com isso. Mas não é pra se punir. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, Eu tô prolongando, né? Tô lutando por prolongar a minha vida saudável, os meus dias saudáveis, né? Então, assim, cara, eu quero ir. E quando Na verdade, eu quero ir porque isso só vai me fazer bem. Não, e quando você acha alguma coisa que você efetivamente gosta, a coisa vai muito mais tranquila. Porque você ir pra uma coisa amarrada é complicado. E quando você começa também a colher os frutos disso tudo, né? E você começa a ver um exame melhor, né? Enfim, a qualidade do seu sono melhor, você fala, opa, tá dando certo esse negócio, né? Exatamente. Não é que funciona, não né? Não é que eles disseram que aqueles doidos lá falaram, né? Aquela doida lá daquela médica falou e tava certa. Pois é. É muito isso. A gente tá terminando já, né? Ai, meu Deus. Uma das coisas que eu queria falar, né, que a gente está muito em alta com relação a esse negócio da Preta Gil. Primeiro que, para mim, ela é, assim, um exemplo de determinação e de se expor. Sim. Porque ela poderia estar ali... Ela é uma pessoa pública, mas ela poderia não ter tornado nada disso público. Tá mais recolhida. Ela poderia estar recolhida, enfim, e não se pronunciar com relação a isso. Mas eu achei de uma empatia, eu acho que é isso, tão grande, ela se expor, porque parece inatingível, sabe? Assim, a gente olha e fala, cara, é a Preta, sabe? Ela tá passando por isso que outras mulheres estão passando. Então, assim, ela se colocou num lugar tão vulnerável que ela se tornou muito próxima de todo mundo que recebe um diagnóstico e que não se sente mais sozinha, porque é isso. A gente, quando eu decidi, por exemplo, me expor nas redes sociais, foi nesse sentido de eu ter me sentido acolhida por outras mulheres que estavam se expondo. E eram relatos de mulheres reais. Não era o médico falando. Né? Era uma mulher que passou por aquilo. O médico sabe, mas ele não passou. Né? E aí a Preta vem com todo o aparato que ela tem, com tantos seguidores que ela já tem, com toda a publicidade que ela já tem, e fala, cara, eu sou real e aconteceu comigo. Isso traz muita acessibilidade, né? Ela carrega essas mulheres que também estão passando por isso com ela, de falar, cara, não tô sozinha, a Preta Gil tá passando por isso também, né? Claro que ninguém queria estar passando por isso, nem outras mulheres, nem a Preta, a gente queria que tivesse uma injeção, uma vacina, que todo mundo ficasse curada, né? Mas, por outro lado, é muito legal ver, porque ela está quebrando um preconceito, um tabu enorme, postando uma foto com essa bolsinha que as pessoas escondem até hoje. E ela é uma mulher maravilhosa, se eu não me engano, ela fez 50 anos agora. Então, assim, ela tá, sabe? E ela vai lá e bota pra fora e bota um biquíni. Cara, isso pra mim é surreal. E o que eu queria ver com você, assim, qual recado que você deixa para essas pessoas que ainda têm esse preconceito, que ainda estão, sabe, que estão tendo que administrar essa informação agora. Enfim, o que você pode dizer aí para essas pessoas que estão chegando agora com todo esse acúmulo, né, de informações, de bolsa, de câncer e tudo mais, enfim. Eu acho que, assim, o que fica de principal é, assim, se conheçam, prestem atenção no seu corpo, né? Então, tem alguma coisa modificada, né? Assim, tanto a parte do autoconhecimento é super importante. Não tenham receio de buscar ajuda, que eu acho que isso é uma coisa, assim, às vezes você vai enrolando e você... eu fui ler na internet, informação na medida certa é ótimo, mas às vezes atrapalha, porque às vezes você tá achando que é uma coisa muito... Ou às vezes você escolhe acreditar que é uma coisa mais tranquila, e você acha melhor não ir. Então, assim, não tenha medo de ir, porque eu sei que uma vez eu atendi um outro paciente, eu falei, olha, fica tranquilo que a gente tá super acostumado ali. Quem não tá acostumado sou eu, né? Exatamente. Eu falei, exato, a gente sabe disso. Mas lembre-se que, assim, é porque também é o tipo da coisa que as pessoas não gostam de ficar falando muito, que vão e que... Mas às vezes você fala, poxa, eu fui num Próx, alguém fala, pô, eu já fui. Aí você, é? Aí você vê que é mais comum do que você pensa. E muitas das vezes é uma coisa que se a gente pega no início, e começando, independente do que seja, né, até se for câncer, se não for câncer, a chance da gente ter um tratamento eficaz e muito menos sofrível é muito maior. Agora, se você deixa de ir e tudo,
aí às vezes você perde um timing importante, né? E assim, nós somos especialistas nessa área, então não precisa ter vergonha, não precisa ficar ali, poxa, mas como é que eu vou perguntar isso? Tô meio sem graça. Pode perguntar, assim, não existe pergunta boba, né? Então a gente já ouviu quase de tudo, então fica à vontade que a gente pergunta. E também acho que vale, assim, um apelo para alguns colegas médicos também, né? Tem muito paciente que às vezes fica, assim, acompanhando com, poxa, cardiologista anos, ginecologista anos, urologista anos, e nunca fez uma colono, que já tem idade para isso. Então, assim, é bom pedir o exame. Ou pelo menos falar assim, olha, vai num procto, conversa sobre esse exame que eu acho que você tem que fazer. Então, vale a pena também, né? E acho que o principal é isso, assim, não ignore os sinais, porque às vezes os sinais aparecem, assim, vermelho piscando e você tá, né, assim, fingindo, disfarçando as evidências, mas é importante se ouvir e busque ajuda, não deixe acumular isso, não deixe virar um bicho de 7 cabeças, porque muitas das vezes não é. E se for, quanto antes, vamos melhor. encarar de frente, né? eu tive uma ideia Você agora não aqui. tá sozinho. Tive uma ideia aqui, doutora. Não sei se você topa, mas quando a gente postar, né? Quando esse vídeo for pro ar, vamos abrir uma caixinha de perguntas. Sim, Que aí você claro. pode fazer sua pergunta sem se identificar, né? Sim, porque sim. vai estar ali, a gente precisa dizer o nome. Com certeza. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a doutora, pode enviar para a gente, que a gente passa tudo para ela e vão ser todas respondidas. Vai ser um prazer. No sigilo, né? No No sigilo, sem a gente dizer quem fez a pergunta, porque realmente eu sou uma pessoa completamente escrachada. Né? Se tiver, tem que tirar a roupa para ver. Agora, eu tiro e tá tudo bem, mas a gente entende que tem mulheres, por exemplo, que até para fazer um exame ginecológico já sente vergonha. Sim. Né? Então, comum. assim, é muito comum realmente ter. Eu, graças a Deus, não tenho vergonha de nada. Né? Graças a Deus, talvez não seja tão bom, né? Mas, enfim. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente acaba lidando com pessoas que têm, né? Então, entra aqui em contato com a gente e manda sua pergunta no direct, que a gente... Com certeza, isso aí. Não é isso? Com certeza. Quanto mais informação, melhor. Não pode ter vergonha de perguntar. Exato. E a descrição fica garantida. É isso aí. Luísa, muito obrigada. Obrigada muito vocês, obrigada. Foi um prazer ter trazido tanta informação pra gente. Você que está nos assistindo, chegou a hora de você olhar para você, reconhecer seu corpo, reconhecer seus sinais. Então, se ligou um gatilho aí, alguma coisa se que o cocô tiver feio, tira neuro. Agora. Tira neuro. Quero ver todo mundo tirando foto do cocô e mandando pro médico. No direct pra você. Pra mim não, pra ela que gosta que avalia cocô bonito. Manda pra ela aqui, ó. Manda pra ela que tem nojinho. Pode mandar pra mim. Pra mim é nojinho, não vou nem identificar o que é bonito e feio. Pra mim tudo é feio. Manda pra Vanessa e fala, Vanessa, meu cocô tá assim hoje. Bom dia. Se ligou um alerta em você em alguma das coisas aqui que a doutora Luísa falou, então vá procurar agora seu médico, vá procurar um proctologista, de preferência a Luísa, com certeza. Obrigada. E a gente agradece mais uma vez a Redditor por estar aqui junto com a gente, ajudando o nosso Pode Florescer. Com certeza. E vamos colocar, produção, por favor, o Instagram da doutora Luísa aqui. Claro. Para pessoal, você que tiver alguma dúvida, entre em contato. Se não for direct pra gente, pode mandar direct direto pra ela. Pode mandar, gente. Obrigada mais uma vez, menina. Obrigada. Prazer. Obrigada a você, gente. Até breve, gente.